A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs do grupo Pescadores de Almas. Louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Amados, vamos ler a palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo número 11, somente um versículo, amém? Êxodo 12, versículo 11, diz assim: Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Vamos repetir esse versículo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, hoje é dia de mensagem especial. Glória a Deus, é dia de Páscoa. Nós vamos falar um pouquinho acerca da Páscoa do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, muitas e muitas pessoas, na verdade, eles celebram a Páscoa, entendem a Páscoa de uma forma errada. Querem presentear uns aos outros, pais aos filhos, filhos aos pais, amigos a amigas, namorados. Querem presentear todos com alegria, dando-se o ovo de Páscoa. Isso traz uma alegria muito grande, mas muito na realidade não sabe nem o porquê que isso é feito. Não sabe o porquê que se dá ovo de Páscoa a alguém. E muitas das vezes tem pessoas que nem gostam de comer, mas quer ganhar. O que será que está sendo representado? O que quer dizer essa troca, de presentes? A palavra de Deus hoje vai nos mostrar tudo isso. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Irmãos, nós sabemos que o povo de Deus, nossos antepassados, eles eram cativos no Egito. Nós sabemos que eles ali, durante 430 anos, ficaram sendo escravos, a maioria dos anos. Centenas de anos, então, sendo escravo ali de Faraó. Mas era um povo que tinha a promessa de Deus. Era um povo que Deus velava por eles. Muitas e muitas coisas piores do que a escravidão, ou durante aquele período, poderia ter acontecido, e Deus dava o livramento, porque Deus tinha a promessa na vida daquele povo. E chega o dia, então, em que o Senhor, Ele lembra de Abraão, aleluia. Ele lembra da sua promessa, glória a Deus. Metaforicamente, ele diz: lembrei-me do povo, lembrei de Abraão, lembrei da descendência, aleluia, glória a Deus. Na verdade, o Senhor não esquece jamais. O Senhor sempre estava velando por aquele povo. Mas o Senhor agora lhe manifesta o seu poder, a sua glória, e então ele envia Moisés, Arão e Miriam. E esses então vão anunciar as coisas de Deus ali no Egito. Faraó incrédulo, cheio de deuses, imundo. E agora o Deus verdadeiro chega para poder falar a verdade, para poder confrontar aqueles deuses malignos ali, que nada são ídolos, são invenção de homens. Mas agora chega a palavra verdadeira. Então Moisés, ele fala a Faraó, ele pede para que, em nome de Deus, que libertasse o povo, e Faraó não queria deixar. Então Deus começa a enviar as pragas. Nós já sabemos das 10 pragas que o Senhor enviou no Egito. E o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, porque não teria graça,
o coração de Faraó iria amolecer muito antes das 10 pragas. Mas Deus queria ser glorificado sobre ele. Por quê? Porque era um povo perverso, um povo maligno, porque era um povo que escravizava ali o povo de Deus, que esqueceu que foram livres, ou seja, que receberam grandes e grandes dádivas da mão do nosso Deus em tempos passados. Então o Senhor queria ser exaltado sobre ele, Deus endurece o coração dele para não deixar o povo ir. E assim se passou várias e várias pragas. E essas pragas não atingiam o povo de Deus, não, somente o povo do Egito, mas o povo do Senhor escolhido, não, eles estavam livres. E chega então o dia do Senhor mandar a 10ª praga. E o Senhor então, ele planeja, aleluia, o Senhor quer ser glorificado ali. Então o Senhor, ele chama então para si Moisés, e ele dá instrução acerca de como seria feito. Então o Senhor manda que eles se preparem para sair do Egito. Vejamos, isso não partiu de um faraó, não partiu de nenhum sábio, de um intelectual, não, Deus, o próprio Deus disse: eles vão sair, eu vou tirar, porque a mão de Deus é forte, porque Deus é poderoso, a indignação estava derramada, porque ninguém pode vencer o nosso Deus jamais. E o Senhor diz: prepara o povo. Fala para o povo preparar, porque eles vão sair do Egito. Então Deus dá instrução, e Moisés vai até o povo e diz: olha, assim diz Deus, para cada um de vós preparar, segundo o número da família, um cordeiro, ou preparar um cabrito de 1 ano, deveria ser. Prepara, separa ele, porque o dia está chegando. Então, a instrução era que a família que fosse pequena, com poucos números de pessoas, deveria juntar-se ao seu vizinho, a outra família, para que pudesse alimentar daquele cordeiro ou daquele cabrito que seria imolado. Então, assim foi dado ordem para que eles pudessem fazer assim. E foi dito que eles deveriam separar esse cordeiro, esse carneiro, e aguardar a ordem, o dia exato. Porque a instrução era que naquele dia, ao pôr do sol, naquele dia designado por Deus, deveria ser imolado, ser morto aquele animal. Deveria ser morto aquele cordeiro, aquele cabrito, e o sangue deveria ser passado nos umbrais da porta, porque na meia-noite daquele dia o Senhor enviaria o anjo da morte, o Senhor passaria sobre Israel, sobre o Egito, aleluia, oh glória a Deus. Eu fico maravilhado de saber, irmãos, a proteção, cuidado de Deus e os mínimos detalhes, a riqueza de detalhes, é impressionante, irmãos. Quando o Senhor fala passar, o Senhor está dizendo debater, o Senhor está querendo dizer que Ele vai fazer algo. O Senhor estava dizendo aqui na sua palavra que Ele ia passar no Egito e Ele ia matar ali os primogênitos, tanto da casa de Faraó como de todos os servos e servas, como os primogênitos também de todos os animais, de todas as espécies, seria morto naquela noite. Mas aqueles que tivessem com os umbrais da casa, com o sangue daquele animal passado ali, então estaria livre. E a ordem era que nenhum dos israelitas, nenhum deste povo deveria sair naquela noite do lado de fora da sua casa, porque o seu sangue, se ele fosse ferido, cairia sobre a sua própria cabeça. Somente quando o dia amanhecesse que deveriam sair de casa. Então assim, o Senhor ordenou, e chega-se o dia, eu vou antecipar aqui para não perder muito tempo. Então chega o dia em que o Senhor ele determina, e todos então fazem da forma que o Senhor mandou. E o segredo era esse: matar o animal, e o sangue era para ser passado nos umbrais da casa. E ali então eles deveriam comer aquela noite, não poderia cozinhar, e não poderia comer cru também aquela carne, somente assada.
Eles deveriam fazer ali aquele holocausto, todos ao mesmo tempo, deveriam então, naquela noite, eles deveriam imolar, deveriam assar aquele cordeiro e deveriam comer tudo naquela noite, não poderia sobrar nada para o outro dia. Ou seja, se acaso sobrasse alguma coisa antes de amanhecer o dia, eles deveriam queimar no fogo para que nada restasse. Isso foi a ordem do Senhor. Aquela noite foi noite de vigília. Aquela noite foi noite muito forte. Eu quero crer que nem conseguiram dormir aquela noite. Por quê, irmãos? Porque ali eles estavam em atenção. Alguém que vai dormir, irmãos, ele esquece de tudo, ele veste as suas roupas de dormir, fica tranquilo, mas a ordem era, no versículo que nós lemos aqui, que eles deveriam estar com seus lombos cingidos, deveriam estar vestidos eles como quem sai às pressas, ou seja, eles deveriam estar calçados de sapato, deveriam estar com cajado já na mão, pronto para sair a qualquer momento, porque aquele seria um dia muito forte, aquela noite seria noite de tristeza, de dor, de angústia, mas o dia de libertação daquele povo. Então o Senhor, assim foi feito da forma que foi dito, e o Senhor naquela noite, o Senhor fere então todo o Egito. Então, quando amanhece o dia, ou seja, antes mesmo de amanhecer o dia, eles já não tinham mais lugar, não sabiam mais o que fazer, os conselheiros de Faraó. O povo temia por ver que os seus primogênitos haviam morrido e também os primogênitos de todos os animais. E eles apertaram o rei, apertaram ali a Faraó e disse: e nós todos vamos morrer, porque o bem mais precioso nosso já se foi. Este Deus vai matar todos nós, manda esse povo embora depressa. E aí então Deus já havia dito que o povo tomasse para si, pedisse ao povo do Egito riquezas, vasos de ouro, de prata, em grande quantidade. E o Senhor amoleceu o coração deles para dar. Então tudo já estava preparado para a saída daquele povo. E assim então aquele povo, ele começa a sua jornada quando Faraó ele expulsa aquele povo, que é o povo do Senhor, do Egito. É maravilhoso saber o cuidado de Deus, como Deus trabalha, irmãos. Isso aconteceu, isso é o início da Páscoa. Esse é o começo. E por quê, irmãos? Porque a Páscoa do Senhor é do Senhor, irmãos. Nós estamos falando no contexto ortodoxo. Nós estamos falando aqui num contexto diferente. Porque muitas pessoas entendem que pode-se agregar qualquer coisa à Páscoa, mas não pode. E uma delas é os ovos de Páscoa. Isso, na verdade, não é Páscoa, irmãos. É coisa recente. A Páscoa, na verdade, é o que o Senhor determinou. Nós vamos entender que a Semana Santa começou no domingo de Ramos e segue assim por diante. E segue com a crucificação do Senhor que aconteceu. Depois vem o sábado de Aleluia. E agora vem, que é um tempo de expectativa, um tempo de esperança, um tempo de ter os olhos abertos, porque a ressurreição seria no domingo, que é o domingo de Páscoa, no caso, no dia de hoje. E então, o que nós devemos entender, irmãos, é que o Senhor, nosso Deus, Ele trabalha de forma maravilhosa. Então, irmãos, a Páscoa do Senhor, na verdade, é um momento de reflexão, é um momento de lembranças, é um momento de entender o que se passou com nossos antepassados. A Páscoa, na verdade, irmãos, é pão asmo
pão sem fermento, massa não levedada. Isso é a Páscoa do Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas não sabem disso, mas os pães asmos deveriam ser assim, é o que eles deveriam comer. A festa dos pães asmos, que começa com a Páscoa e ela dura 7 dias. Neste período se come apenas cordeiro, cabrito, assado. É o que se come nesse período, porque é hora de reflexão, é hora de lembrarmos do que passou. E eles devem tomar ervas amargas para lembrar o sofrimento, a angústia, as agruras do Egito e como foi tudo triste. Mas o cordeiro que foi imolado ali por eles e espargido o seu sangue nos umbrais da casa é o livramento que o Senhor Deus deu para eles naquele dia. E os pães asmos, ou seja, antes de começar a festa, antes da Páscoa, todos deveriam, na verdade, tirar de dentro da sua casa todo o fermento, para não cometer o erro de colocar sem querer na massa e fazer o pão, com fermento. Por que isso? Porque, irmãos, o pão com fermento ele dá uma aparência diferente da maneira que na verdade é. Então o Senhor queria nos mostrar e nos mostra dessa forma que deveremos tirar de nós tudo aquilo que altera a nossa forma, que nós devemos ser o que somos em Cristo Jesus. Temos que tirar de nós todos os pecados, tirar tudo aquilo que não serve e sermos naturais. Naquele dia, quando o povo estava naquela noite ali, quando eles estavam alimentando daquele cordeiro, naquela noite, já preparados para fugir, para sair do Egito, eles estavam em alerta, eles estavam lembrando de tudo que estava passando, tudo que tinha passado ali com eles. Milhares já haviam morrido naquele lugar, mas o Senhor tinha descido ali para dar um livramento para aquele povo. E a festa dos pães asmos é exatamente isso. Começa amanhã, hoje no caso, a Páscoa, ela começa e 7 dias deve ser comemorado. E nesses 7 dias não se pode fazer nada, não se pode trabalhar, irmãos. Nesses 7 dias, somente o preparo dos alimentos, que é os pães, e também o cordeiro, o cabrito, e tomar ervas amargas. Esta é a Páscoa do Senhor. Em nenhum lugar nós vamos ver aqui falando de chocolate. Não. Em lugar nenhum vamos ouvir falar de ovos de Páscoa. Não, coelhinho da Páscoa. Não tem isso não, irmãos. O povo hoje estão voltado para as coisas de forma alegre, de forma que é somente o prazer de comer um ovo de chocolate. Mas não conhece a história, não sabe como que isso aconteceu. Na verdade, irmãos, na Idade Média, o povo tinha um costume de trocar ovos de galinha uns com os outros, presenteando. E assim, então, no século XVIII, eles começam a rechear ovos com chocolate para trocar uns com os outros, para presentear as pessoas que eles amavam. E isso vai se tornando uma tradição e um costume muito grande acerca disso. Então chega a época que, em 1873, então é lançado o primeiro ovo de chocolate. E daí para cá, virou uma febre, não só na França, mas em vários lugares. Vários lugares. Nós sabemos que a Páscoa ela não é comemorada em todos os países. Países africanos, asiáticos, onde o cristianismo está em baixa, onde a religião que predomina é o budismo, o hinduísmo, o islamismo, não se comemora a Páscoa nestes lugares. Mas nós temos o costume de entender que a Páscoa
É, irmãos, realmente uma coisa alegre, de festejar. Mas, irmãos, nós devemos nos ater aos fatos, o que é realmente a Páscoa. A Páscoa, irmãos, é do Senhor. A Páscoa significa alegria, porque o Senhor Jesus ressuscitou na Páscoa. Sim, o Senhor Jesus, irmãos, ele vem simbolizando, então, aquele cordeiro que foi morto para libertar o povo das garras do Egito. Então, no domingo de Páscoa, ele vai ressuscitar. E por isso é dia de muita alegria. Mas é alegria no Senhor. É alegria em Deus. Por ter lembrado de nós, ter lembrado do seu povo. Por ter entregado o seu único filho para morrer na cruz por mim, por ti, por nós, para que nós tivéssemos a esperança e salvação em Cristo. É a Páscoa do Senhor. Não é momento de dar ovo de Páscoa, nada contra quem gosta dessa tradição. Mas o verdadeiro sentido não é esse. O verdadeiro sentido é o que o Senhor Jesus fez por mim, por ti, por nós. É isso que nós devemos ter. Nós devemos lembrar, irmãos, que nós vivemos em tempos difíceis aqui. Que a igreja do Senhor, ela passa por momentos difíceis. De todas as formas, a igreja está sendo meio que esmagada, irmãos. O mal, ele vem apertando, está à espreita todo dia. Cai um, tomba outro, morre um, vai outro. Um enfraquece, o outro também. Uns querem seguir fiel nas tradições, nas coisas do Senhor, outros já não querem. Outros querem incrementar coisas para poder alegrar o povo, para entreter o povo, mas não querem viver o Evangelho de Cristo de verdade, genuíno. E dessa forma o mal está ganhando espaço, irmãos. As leis também vão apertando. A igreja passa momentos difíceis na terra e vai piorar ainda mais. É momento de voltarmos para o Senhor. É momento de lembrarmos do sacrifício da cruz. Não estou dizendo em voltar a viver as tradições antigas, não. A nossa mente tem que ser renovada pelo conhecimento, pela nossa fé em Jesus, através do Espírito Santo, sim. Mas assim como nós participamos da ceia do Senhor, assim como nós lembramos do nosso Senhor Jesus, toda vez que nós ceamos e temos união e comunhão com nossos irmãos, assim também devemos lembrar da crucificação do Senhor Jesus, porque o que ele fez ninguém mais poderia fazer. E até os dias de hoje, e até daqui a 200, 300 anos, se a terra por assim existir, ou seja, nunca haverá um semelhante a Jesus, nunca haverá um que é capaz de fazer o que ele fez. Então nós devemos sim na Páscoa lembrar do Senhor, lembrar que é o dia da sua ressurreição. Não é somente lembrar de dar ovo de Páscoa para isso, para aquele, não, é lembrarmos do Senhor. É lembrarmos do que Ele fez por nós. É estarmos preparados, irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora. É estar preparado, vestido com nossas vestes brancas, alvas como a neve. E como se faz isso num mundo tão terrível como está nos dias de hoje? É orando, jejuando, santificando, vigiando em todo momento. É manter as nossas vestes limpas, alvas em todo momento. É estarmos calçados com sapato, que é o Evangelho da Paz. É preciso estar enraizado aqui dentro da palavra de Deus. É preciso ter o cajado na mão.
É o texto que nós lemos. É estar preparado para caminhar a qualquer momento, preparado para a batalha. A qualquer momento será a nossa fuga dessa terra, uma fuga em massa. A qualquer momento virá o nosso Senhor Jesus e levará para si um povo que é querido, um povo que é zeloso de boas obras. E ai daquele que estiver desapercebido, ai daquele que estiver envolvido nas fábulas, que estiver nos contos, estiver indo atrás de entretenimento, que vão para a igreja somente para não ficar em casa, porque não tem lugar para ir. Ai daqueles que levam uma vida relaxadamente na presença do Senhor. Esses tais não estão preparados. A igreja está prestes a sair dessa terra. Estamos prestes, o Senhor Jesus virá nos buscar, isso é certeza. E nós temos que estar preparados, irmãos. Temos que estar com o nosso cajado na mão. Temos que estar, irmãos, atentos a todo momento. Como foi dito àquele povo que deveria comer ali durante aquela noite, ali aquele cordeiro, mas apressadamente, ou seja, não tem folga, não tem tempo. Não é para estar relaxado, não, é para estar apressadamente, porque a qualquer momento Faraó iria dar ordem de expulsar eles daquele lugar. O mundo não nos quer, irmãos. O mundo odeia a palavra de Deus, não quer saber de nós. Nos critica a todo momento, rejeitam a palavra de Deus, querem as bênçãos, mas não querem se converter, não querem arrepender de seus pecados. Mas nós não estamos sozinhos, não. O Senhor Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco todos os dias, e a qualquer momento nós vamos sair daqui, sim. É preciso estar preparado. Por isso Páscoa é reflexão. É lembrar de onde o Senhor Jesus te tirou e onde você está hoje. É lembrar o que Ele fez por ti, por nós, o que Ele fez, irmãos. Tem grande valia. Nós devemos estar nesse dia de Páscoa, refletindo no que o Senhor Jesus fez, refletindo na sua história. Homem íntegro, sincero, justo, imaculado, nunca pecou, irmãos, esteve aqui, entregou a sua vida por nós, se doou voluntariamente, carregou a sua cruz, devido ao inferno que ele tinha passado, o de ser chicoteado, o flagelo que tinha vivido o nosso Senhor. Suas forças físicas até falharam na hora de carregar a cruz. É aí que aparece o Cirineu e leva a cruz. Muitos dizem que Cirineu, ele veio ajudar o Senhor, negativo. Ele foi constrangido, ele foi forçado. Era um homem que tinha vindo do campo, estava indo para a sua casa, mas ele foi obrigado a carregar a cruz do Senhor Jesus, ajudar o Senhor. Mas ele não foi voluntário. Não, ele não se ofereceu para fazer isso. Somente o Senhor Jesus voluntariamente quis morrer por você, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, para que você tivesse vida e vida com abundância e com bonância. Somente o Senhor fez isso por mim e por nós. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória para todos sempre. Amém. Louvemos e exaltemos o Senhor em todo momento da nossa vida, onde quer que estejamos, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E é Páscoa do Senhor. É lembrar as coisas que o Senhor fez por nós e lembrar que a nossa partida dessa terra está prestes e saber que o Senhor Jesus ressuscitou, Ele vive e reina para todo sempre e está conosco em todo momento. Se alegre, mas se alegre na presença do Senhor. Festeje, mas festeje com o Senhor. Não queira deixar o Senhor de lado. Não queira viver a sua própria vida. Não queira se dar as coisas desse mundo, porque você pode ficar juntamente com elas aqui. Volte-se para Cristo. Volte para o Senhor. Volte aí mesmo onde você está. Ajoelhe, ore, fale com o Senhor. Arrependa de seus pecados.
Prometa a Ele e cumpra as suas promessas, porque Ele é fiel e nós devemos ser fiéis com Ele também. Esta é a Páscoa do Senhor. Paisasmo, sem fermento, sermos o que somos em Cristo, não querer sermos pessoas a mais, não queremos aparecer por demais. A verdade é o Senhor Jesus que tem que aparecer, é Ele que tem que ser glorificado e exaltado. É tirar de nós toda sujeira, todo fermento, toda impureza, toda mentira. É tirar de nós tudo aquilo que não presta, é nos purificarmos na presença de Deus. É lembrar que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós nem vivos estaríamos e não haveria salvação para nós de maneira nenhuma. É estar com o cajado preparado, é todo momento, irmãos, para poder sair deste mundo, para poder levar a palavra do Senhor, para poder fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Esta é a Páscoa do Senhor Jesus. Que nós possamos ter em nossa mente hoje que o Senhor está olhando para cá, Ele está olhando para mim, para você, para a nossa vida. E Ele quer ver se nós estamos vivendo dentro da sua palavra, se estamos preparados para quando Ele voltar. Porque não terá tempo, irmão, se preparar. Não existe isso de alguém dizer Jesus está voltando e a gente pedir perdão, não existe. Quem está preparado já está. Se o Senhor voltar, vai levar naquela hora, não tem como. A Bíblia diz que é milésimo de segundo. É menos do que um abrir e piscar de olhos, o Senhor virá, irmãos. Então estejamos preparados a todo momento, como aquele povo estava preparado naquela noite, esperando a sua partida do Egito. Assim também virá o Senhor Jesus nos buscar, e nós devemos estar preparados para subir com Ele. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.